Pessoal, começando agora a segunda parte sobre dependentes do segurado. Na primeira parte, falei quem são, a classe de cada um, a hierarquia. E agora, vamos um pouco mais a fundo, ok? Trazendo alguns casos aí para que vocês possam ter uma ideia bem melhor. Dependentes do segurado, parte 2. Nós temos que fazer aqui uma ressalva em relação à Lei 9.032 de 95, o antes e o depois dela. Antes da Lei 9.032, a pessoa cuja designação como dependente do segurado tenha sido feita até 28 de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032 de 95, fará jus à pensão por morte ou auxílio reclusão, se o fato gerador do benefício, o óbito ou a prisão do segurado, ocorreu até aquela data, desde que comprovadas as condições exigidas pela lei vigente. Veja, lei vigente, lei da época. O que eu quero dizer é o seguinte: no artigo 16 da lei 8213 de 91, que é a lei de benefícios, diz lá a classe 1, né? Esposa, filhos, classe 2 dos pais, classe 3 de irmãos. Beleza. Só que antes da lei 9.032, o segurado, o contribuinte, ele podia o quê? Designar a pessoa. Na carteira de trabalho dele, ele podia designar: eu quero que fulano receba. Só que aí, até a data da legislação vigente. Isso para a gente do direito previdenciário é uma máxima, porque vem daquele brocárdio, né? Que diz o seguinte: tempo rege o fato, né? É a lei vigente do fato gerador, do óbito, da data que aconteceu, ok? No caso aqui de pensão por morte. Depois da lei 9.032, a pessoa designada deixou de existir. Ou seja, o segurado, ele não pode mais indicar A, B, C ou D. Não, negativo. Quem vai estar elencado é o do rol lá, do artigo 16. Não é mais possível o segurado designar na carteira de trabalho, né, dependente fora do rol taxativo, números clausos, rol fechado da lei 8213 de 91, que é a lei de benefícios, artigo 16, sendo, portanto, o rol taxativo. Antes da lei 9.032, poderia. Depois da lei 9.032 de 95, negativo. Tá? Então isso é importante, porque de repente num caso aí, de prova hipotético aí, ele vai te dizer essa situação que ele designou, mas tu tem que ver a data. Qual foi a data do óbito? A data do óbito foi antes da lei 9.032. Ah, então tudo bem, ele podia indicar. Depois da lei 9.032, depois não. Aí prevalece o quê? O artigo 16, né, inciso 1, 2 e 3, da lei 8213, que nós falamos isso na primeira parte. Súmula 340, STJ, a máxima do previdencialista. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Nada mais é que brocárdio, em latim, tempus regit atum. É uma expressão jurídica latina que significa literalmente o tempo rege o ato, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. Tranquilo? Inscrição dos dependentes. Olha só. Anteriormente, era o segurado que deveria inscrever seus dependentes, né, na Previdência. Eu botei até um N a mais ali. Com o advento da Lei de Benefícios da Previdência Social, qual a lei é essa? Lei 8213 de 91, tá? No seu artigo 17, parágrafo 1º, cabe ao dependente, incumbe ao dependente, promover a sua inscrição. É o dependente que faz a sua inscrição, tá? Quando do requerimento do benefício, ou pensão por morte, ou auxílio reclusão, tá? Estamos num ambiente aqui da pensão por morte, tá? Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Qual a fundamentação? Artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Benefícios, Lei 8213 de 91.
Ou seja, é o próprio dependente que deve se inscrever na Previdência Social. Falecimento do segurado. Então, tem aqui a lápide, era um advogado. O cônjuge, os filhos, que devem necessariamente ir à Previdência, se inscrever e requerer o benefício de pensão por morte ou auxílio reclusão, se for o caso. Tá? Nosso ambiente aqui de exemplo é a pensão por morte. Não existe mais a inscrição prévia de dependente na Previdência, tá ok? Não existe mais a inscrição prévia. Incumbe então ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício. A esposa, os filhos, certidão de nascimento, o óbito, né? Certidão de óbito, certidão de nascimento. Bom, tranquilo, não tem mãe, é os filhos. Tranquilo? Se for o cônjuge, certidão de casamento e a do óbito sempre. Classe 1 dos dependentes, já falamos quem faz parte aí da classe 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. No caso aqui, ele vai receber ad eterno aqui, se tiver nesse caso de doença. No caso aqui do filho não emancipado, pode ser dentro ou fora do casamento, do cônjuge ali, ex-cônjuge, tem que ter prova de dependência econômica, se for ex-cônjuge, já falei na parte 1, companheira na bigamia, as duas viúvas são dependentes, também falei na parte 1, sobre esse caso aí da pessoa que é casada e tem família em outros lugares. Tá? Inclusive tem um julgado recente aí que eu vou comentar no final. Bom, aqui é dependência econômica presumida, não precisa provar. Tá? Classe 2 e classe 3, sim. No caso dos pais, tem que provar a dependência econômica. No caso do irmão, tem que provar a dependência econômica. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações devidas, inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços contra dependente, pensão por morte e auxílio reclusão. Veja, além das figuras descritas no artigo 18, depois você vai dar uma lida geral no artigo 18, eu só compilei aqui que nos interessa, 82.13, a jurisprudência vem consagrando outras pessoas a receberem proteção social, assim como em ações judiciais, ainda discutem tal inclusão, tá? Não tem nada pacificado. Então quem pode mais chora menos. Você vai e pede. A criança tutelada, o ex-cônjuge ou companheiro e a criança sob guarda, que precisam provar a dependência econômica, comprovando de que forma o apoio financeiro era prestado pelo segurado falecido. No caso da criança tutelada, é necessário que se faz a apresentação do termo de tutela. Aquele que recebe alimentos, ainda que ex-cônjuge, companheiro, é indiscutivelmente dependente de primeira classe, com fundamento aonde? Artigo 76, parágrafo 2º da Lei 82.13 de 91. Tá? Exemplo prático, né? Que é bem mais fácil de visualizar. Nós temos aqui um segurado, falecido, tá? Óbito, cônjuge de companheira, dependente, e seus filhos. Filhos mesmo, né? Tem 2 filhos aí pré-adolescentes e mais 2 crianças ali. Então nós temos o quê? 5 dependentes, tá? Havendo mais de um dependente de uma mesma classe, aqui, ó, classe 1, haverá um rateio em igualdade de partes entre todos os dependentes de uma mesma classe. Aqui, ó, 5 dependentes, a esposa e 4 filhos, tá? Haverá um rateio da pensão dele, independente do valor que ele receba, X, vai ser aí dividido entre os 5 dependentes, tá? Agora temos aqui o segurado, falecido, cônjuge companheira, tá aqui, dependente, e seus dependentezinhos. Pô, beleza, 5 dependentes. Depois de um tempo, tá recebendo ali, ó, recebem pensão por morte, cada um só cota à parte, né? Tá tranquilo, recebe só cota à parte. Acontece um acidente de carro aí, né? Por exemplo, e todos eles, né? A esposa e os 4 filhos vêm a óbito, falece. Não existem mais os dependentes, pensionistas agora, né? Da classe 1. Cessa o pagamento do benefício, ou seja, morreu todo mundo da classe 1. Depois de um tempo, né? O segurado faleceu. Né? Deram entrada lá, o requerimento, o INSS. Está sendo pago, dividido, né? Entre os 5 ali, tá tranquilo. Só que depois de um tempo, 2, 3, 4 anos, enfim,
veio a óbito todo mundo, um acidente de carro ou de ônibus, enfim. Não existe mais dependentes, que agora pensionistas da classe 1. Nesse caso, os pais do segurado falecido podem pleitear a pensão por morte? Nesse caso aqui que eu dei exemplo, né, a classe 1 extinguiu, né, a esposa e filhos faleceram, pode então a classe 2, os pais pleitearem, né, a pensão por morte, né, já que a classe 1 se extinguiu, podem pleitear, já que todo mundo morreu? Não, nesse caso não. Toda vez que na data do óbito existir dependentes da classe 1, perdem o direito ao benefício de pensão por morte as classes 2 e 3. Tá? Se não tem classe 1, já não tinha, ele não era casado nem tinha filhos, vem a falecer, os pais provam a dependência econômica, vem receber. Os pais falecem, né? O pai e a mãe falecem. O irmão vai pleitear essa pensão negativa. Uma vez pago, acabou. Uma vez pago o benefício para uma das classes, as outras deixam de existir. Né? E claro, não vão receber, não serão chamados para o rol dos beneficiados da Previdência. Vamos falar agora do cônjuge, tá? Lei 3.807 de 60, tá? Lei Orgânica da Previdência Social. Lopes, nós temos aqui o falecido, né? E a esposa dependente, tá? Tranquilo. Na década de 60, somente a esposa era dependente do marido, independentemente se ela trabalhasse e fosse segurada da Previdência. O esposo não recebia pensão por morte da esposa. A mulher sempre foi a dependente juridicamente do marido. Ela sempre foi a dependente. Um exemplo aqui, os dois são funcionários públicos, década de 60. Para a gente poder ver a linha do tempo, a evolução. A mulher aqui era dependente, mas é segurada do INSS, também funcionária pública que nem ele. Ele vem a falecer, ela recebe. Mas, naquela época, década de 60, o contrário não existia. Tá ok? Aí evoluiu mais um pouco, década de 70, surgiu uma possibilidade, uma pequena possibilidade, do marido poder receber pensão por morte da esposa segurada, se o esposo fosse inválido. Tá? Agora, com a Constituição, com o advento da Constituição de 88, que é de aplicabilidade imediata, assegura direitos iguais para ambos os sexos e não a partir da Lei 82.13 de 91, como queria o INSS, decisão do STF. Veja a importância aí, né, do advogado, advogada, a judicialização. O que acontecia? Só a mulher recebia. Mesmo sendo a mulher segurada, se ela viesse a falecer, o esposo não recebia. Na década de 70, deu uma evoluída, no caso da pensão por morte, aí, se o esposo fosse inválido. A esposa morreu, o esposo recebia se fosse inválido. Só que veio a Constituição de 88, e ela igualou direitos iguais, homens e mulheres. Até pelo artigo 5º, beleza, direitos iguais. Só que é o seguinte, cara, o INSS não pagava. Para o INSS tinha que ver uma lei aí especificando, né, que seria a lei de benefícios de 91, Constituição de 88 e a lei de 91. Quer dizer, para o INSS ele só dava deferido. Tá ok? Isso foi sendo judicializado porque estava indo contra o ordenamento constitucional, né, a nossa carta política. Então, por decisão do STF, tá, o cônjuge varão tem direito à pensão por morte, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior ao advento da Lei 82.13 de 91. O que acontecia? Pô, cara, não tinha, 88, a esposa morria, a INSS não tem uma lei ainda específica, não tem, pessoal, todo mundo entrou com ação. E o STF bateu o martelo. O cônjuge varão tem direito à pensão por morte, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior à Lei 82.13 de 91, que regularizou, tá? Companheiro, companheira. Aqui já não estamos falando de cônjuge, casado no civil. Cônjuge, casado no civil. Homem ou mulher, cônjuge. Aqui é companheiro ou companheira. União estável, finalidade de constituir família, tá onde isso? Artigo 226 da nossa Constituição. Veja, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, tutela do Estado, proteção, é reconhecida a união estável entre
homem e mulher. Texto de lei aqui da Constituição bem claro. Como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Nossa lei maior, Constituição, deu aqui como união estável, homem e mulher. Então, o que acontecia, cara? A lei de benefícios, tá lá. Inciso 1, o cônjuge, a companheira, o companheiro. Não incluía o casal homoafetivo, os homossexuais. Pessoas de mesmo sexo casadas. Quando um falecia, eu quero pensão por... Não. É bem claro, é companheiro ou companheira, união estável. Tá? Não falar aqui de pessoas do mesmo sexo. O INSS indeferia, né? Entendeu? Bom, a Lei 8213 não contemplava a relação homoafetiva. Motivo da Ação Civil Pública, número 2000.71.009347-0, que foi acolhida, tá? O INSS recorreu ao Tribunal Regional Federal, salvo engano, da 4ª Região. Enfim, foi bater aonde? STF. Então, o STF, cabimento do Ministério, está aqui, ó. Cabimento, Ministério Público, legitimidade, abrangência nacional da decisão, tá? Ação Civil Pública do Ministério Público. A união entre homossexuais como possível de ser abarcada dentro do conceito de entidade familiar e afastados quaisquer impedimentos de natureza atuarial, deve a relação da previdência para com os casais de mesmo sexo dar-se nos mesmos moldes das uniões estáveis entre heterossexuais, devendo ser exigido dos primeiros o mesmo que se exige dos segundos para fins de comprovação de vínculo afetivo e dependência econômica presumida entre os casais. Artigo 16, inciso 1. Mesmo esquema do companheiro, da companheira, tá? Do cônjuge, né? Aqui o STF bateu o martelo aqui, ó. Antes desse entendimento do STF, no caso do falecimento de um dos parceiros, né, homoafetivos aí, quem recebia o benefício de pensão por morte eram os filhos, se ele tivesse, por exemplo, 2 homens ou 2 mulheres. Um deles tem filho lá, no outro casamento e tal. Pensão por morte, quem recebia era só o filho. Se não tivesse filho, o casal tá aqui, ó, homem com homem, mulher com mulher, depende. 2 mulheres aqui, vivendo há anos aí, 10 anos, 15 anos. Morreu, pensão por morte, não tem filhos? Pros pais. Olha só que situação, cara. Não tem pai? Ia pro irmão. Mas a companheira dela ali, ó, que viveu 10, 15, 20, enfim, não recebia, antes desse entendimento do STF. Então, fechando esse tema do casal homoafetivo ter direitos por força da decisão judicial, tá? Força de lei, tá? Não foi uma legislação, né? Passou pelo Congresso, legislação do Congresso Nacional, negativo. Iniciativa parlamentar, não. Foi por força de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 2000, tá? O companheiro ou companheira do mesmo sexo de segurado inscrito no regime geral de previdência social integra o rol dos dependentes, desde que comprovada a vida em comum, tá? Então aqui você, por mais que não esteja lá no artigo 16 da Lei 8213, inciso 1, né? Casal homoafetivo, mesmo sexo, enfim, tá ali, ó, mesmo direito agora tem, tá ok? Teve que se judicializar. Bom, o parágrafo 3º nos diz o seguinte, importante aqui, ó. Considere-se companheira ou companheiro. Então estamos aonde? União estável. A pessoa que, sem ser casada, senão seria cônjuge, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da nossa Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos para o caso prático. Olha lá em cima de novo, parágrafo 3º, companheiro ou companheira, sem ser casado, mantém união estável, tá tudo tranquilo, até aí. Vamos lá, segurado. Ele é representante comercial, tá? Trabalha com vendas, atende aí as suas praças. Ele mora no Rio, tá? E atende São Paulo e atende Minas Gerais. Ele passa ali 2, 3 dias em cada lugar, durante anos, aí 10, 15 anos, 20 anos, enfim. E volta para o Rio, tá? Então, ele é casado, no civil aqui, com uma segurada. Quando eu falo segurada, ela, além de ser dependente, ela é segurada. Por que segurada? Porque ela paga o INSS. Tá ok? Ficou claro? Tá ok? Quando eu boto dependente sozinha, é porque ela não trabalha e não paga o INSS. É dependente. Mas no caso dessa aqui, ela é dependente e segurada.
tá? Porque mesmo se ela não fosse segurada, não pagasse INSS, ela seria dependente. Então aqui ele é casado no civil com a esposa dele, que é dependente e segurada. Só que o seguinte, esse representante comercial, nesses 20 anos ali de labuta ali, ele tem o quê? Companheiras. Em São Paulo, uma companheira ali em Minas. Tá? E tem filhos, né? Tá? Ele é casado com uma mulher no Rio, mas como ele sempre fica 2, 3 dias numa cidade, depois volta para o Rio, ele tem companheira em São Paulo, companheira em Minas e tem dependente, tem filhos com elas. E claro que uma não sabe da outra. Todas aqui estão de boa fé, né? Essa aqui de São Paulo está de boa fé, de Minas está de boa fé, do Rio também está de boa fé. Tá? Seria então uma união estável putativa, que a gente chama no direito civil. Só que é o seguinte, e se a companheira dele de São Paulo venha a falecer? Ou a de Minas venha a falecer? Ele, segurado no INSS, ele tem direito a receber, pedir pensão, ele tem direito a pedir pensão por morte? Se uma delas morreu e faleceu a de São Paulo, aí depois vem a falecer a de Minas, ele tem direito a pedir, a pleitear requerimento ali, o benefício de pensão por morte, tá? De uma delas, ou delas, né? Morreu uma, depois morreu outra, vou pedir lá de novo. Ele tem esse direito? O representante comercial não fará jus à pensão por morte em relação ao falecimento de suas companheiras. União estável putativa. As companheiras estão de boa fé, achando que ele é uma pessoa livre e desimpedida, tá? Tem filhos com ele, tudo bem. Ele ajuda ali, né, compra do mês, educação das crianças. Para elas, tá tranquilo. Bom, por ser casado no civil, mesmo sendo elas seguradas do INSS. Aí o detalhe, mesmo elas sendo seguradas do INSS, tá? Ele não pode fazer jus a nenhuma pensão. Mesmo elas sendo seguradas do INSS, elas contribuem, pagam o INSS, tá? Ele não faz jus à pensão por morte delas. Por quê? Porque ele é casado no civil. Tá ok? Esse é o detalhe. Então, ele jamais, em tempo algum, ele pode pleitear, né, nas portas lá do INSS. Eu vim aqui, pedir aqui, entrar com requerimento, pensão por morte aí, da minha companheira. Não pode. Ela é segurada, ela paga INSS aí já há 20 anos, tá? 15 anos. Morreu a outra. Negativo, filho. Não adianta, pode morrer uma, pode morrer as duas, não vai receber, tá? Não fará jus à pensão por morte em relação ao falecimento por ser casado no civil, mesmo sendo elas seguradas no INSS. Agora veja, essa mesma situação, vamos ver o óbito do segurado. Tá? Veio a óbito, tem a segurada aqui, todas pagam INSS. Tá? Uma do Rio, uma de São Paulo, outra de Minas. Elas, até então, porque esse entendimento mudou, cada uma recebia o quê? Com a morte dele, 1/3. Por causa da boa-fé, os advogados aqui previdencialistas, advogadas previdencialistas aqui, da segurada de São Paulo, da segurada de Minas, foi lá, entrou com requerimento, provou, tá, que foi de boa-fé, uma não sabia da outra. Enfim, ele o quê? A pensão dele foi repartida para as 3. Tranquilo, tá? Prevalecia, então, a boa-fé das companheiras de segurado. Esse era o entendimento até então. STF rejeitou o reconhecimento de 2 uniões estáveis simultaneamente, que foi esse caso que eu acabei de falar aqui. Para a maioria dos ministros do STF, a validade das 2 uniões estáveis acabaria caracterizando o quê? A bigamia, tipificada como crime no Código Penal Brasileiro. Ok? Prevaleceu então a corrente, nesse julgamento, do ministro Alexandre de Moraes, que é relator, para que o reconhecimento do rateio da pensão acabaria caracterizando o quê? A existência de bigamia, o que é proibido pela legislação. No entendimento do ministro Fachin, ele achava o seguinte, se era de boa-fé, elas podiam receber. Boa-fé, uma não sabia da outra. Só que quem venceu foi essa corrente aí, encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Caracterizando a existência da bigamia, o que é proibido pela legislação pátria. O rateio acabou. Mudou esse entendimento.
A tese de repercussão geral firmada foi a pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Tá? Óbito do segurado, representante comercial, hoje. Tá? Todas elas são seguradas, todas elas pagam INSS. Tá? Antigamente era assim, ó, 1/3, né? Todo mundo recebia antes, né? Só que hoje, né, meu amigo, acabou. As duas mulheres aqui acabou. Somente a esposa receberá o benefício, ok? É claro que eu procuro aqui fazer um apanhado das dúvidas que surgem. Não dá para abarcar tudo. Na terceira parte, vou tentar terminar aí os pais e o irmão, para a gente fechar esse entendimento dos dependentes do segurado, tá? Forte abraço, sucesso sempre!